museu ele tem uma coleção botânica que é chamada Herbário João Mursa Pires, ou Herbário MG, que é o acrônimo dado internacionalmente para esse herbário. Ele foi fundado no final do século XIX. Ele é a segunda coleção mais antiga do Brasil, segundo herbário mais antigo do Brasil. Hoje ele contém o acervo de mais de 220 mil amostras coletadas, principalmente são representantes da Amazônia brasileira, mas também da Amazônia como um todo, né, de outros países, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela. Então temos exemplares de todas essas regiões e também de extra brasileira, né? Mas ela principalmente a coleção representa a Amazônia. Então ele é um acervo procurado no mundo todo, porque são coleções importantes que representam a nossa biodiversidade. É uma das melhores coleções da Amazônia, é o Herbário Museu Guild. Esse primeiro registro de qualquer espécie, seja ela a primeira de um grupo ou a 50ª, é o conhecimento real da biodiversidade. Quando se fala, vou conhecer a biodiversidade, parte-se daí. Sem isso você não conhece a biodiversidade. Cada novo registro é um pouquinho mais da história da biodiversidade que você está descobrindo. Então, o Museu Guild tem cumprido esse papel na descoberta de novas espécies na Amazônia, seja ela com plantas ou com animais. Uma experiência interessante é quando você vai a campo em busca de uma espécie. Então hoje os novos projetos, por exemplo, com biologia molecular, te forçam a sair do herbário, porque você tem o registro no herbário, mas você precisa de um exemplar mais recentemente coletado, para que esse DNA esteja menos danificado, para dar uma sequência melhor desse DNA. Então você é obrigado a ir a campo buscando isso. No meu caso, como as plantas são muito pequenas, então eu já recebi a incumbência de, por exemplo, chegar num local para recoletar uma espécie, e ela só tinha um registro de 1810, mais ou menos, e a segunda vez que essa espécie foi coletada foi quando eu fui a campo para buscá-la. Encontramos em grande quantidade, era uma espécie que ainda não tinha uma posição taxonômica muito bem definida, e no campo, com microscópio, lupa, tudo equipado, porque as plantas são realmente muito pequenas, que a gente conseguiu identificar a planta e em campo, através do conhecimento morfológico, já posicionar no clado e que ela apareceria, né, com o estudo molecular. Esse exemplar foi separado em campo por mim, isso foi levado para o laboratório e caiu justamente no clado que deveria cair, porque o conhecimento molecular, o estudo molecular, ele ajuda bastante, ele vai te dar a resolução mais correta de onde está a posição daquele táxon, mas a indicação também está na morfologia. Então, quando você conhece bem a morfologia, você também pode ajudar no entendimento dos clados, né, filogenéticos. Meu trabalho não é só no herbário, eu sou curadora de uma das coleções do herbário, eu tenho outros curadores também de outras coleções, porque elas têm especificidades. Eu trabalho no museu como pesquisadora da área de botânica. O meu trabalho hoje está relacionado ao estudo de briófitas, mas também de alguns outros grupos de planta, ocasionalmente, mas mais fortemente com briófitas. E hoje eu coordeno a lista de espécies ameaçadas do Pará, né? A revisão e atualização da lista de espécies ameaçadas do Pará, da flora somente. A primeira lista, que ainda atualmente é válida, ela inclui flora e fauna. Ela foi homologada em 2007 pelo Poema, e atualmente nós estamos fazendo a revisão dessa lista, utilizando uma metodologia baseada nos critérios da IUCN, e é um projeto em convênio com o Ideflor Bio, que é responsável pela atualização da lista, né? E também com o CNC Flora, que é o Conselho Nacional da Flora, que é o que produz a lista de espécies ameaçadas do Brasil. Então, o recorte que nós vamos fazer é somente para o estado do Pará. Esse vai ser o projeto piloto em associação com o CNC Flora para um estado brasileiro. A partir desse, vão ser feitos também outros. Essa vai ser uma experiência que vai servir para outros estados do Brasil. E nesse projeto nós vamos produzir listas atualizadas, incluindo espécies de toda a flora, desde briófitas até as angiospermas, que são as árvores, né? E incluindo todas as espécies, focando nas espécies da antiga lista do Poema, né, da atual, as espécies endêmicas do Pará e espécies que estão contidas na lista de ameaçadas do Brasil,
e que ocorrem no Pará. Então vai ser feito um recorte apenas para o estado. É uma decisão um pouco diferente do que se faz para as listas nacionais. Quando nós estamos produzindo, por exemplo, a lista de espécies ameaçadas, nós partimos de uma lista de espécies para serem analisadas, tá? Ela é feita uma eleição dessas espécies de acordo com os critérios que eu te falei, as espécies do Coema, as espécies endêmicas, que são espécies endêmicas, aquelas que só ocorrem em um determinado local, um limite territorial. No caso, nós vamos utilizar as espécies que têm distribuição limitada ao estado do Pará. Por isso nós temos que mapear todas essas espécies, quer dizer, localizar todas as espécies, dar uma coordenada, e isso vai para uma plataforma que gera um mapa de distribuição dessas espécies, e a partir dessa distribuição é feito um cálculo de risco para cada espécie, tá? Então esse trabalho ele vai gerar não só a produção dessa lista, mas ele também dá subsídio para o estudo de todos esses taxons. Você pode tirar listas de dentro dessa lista de determinados grupos de interesse para produzir novos conhecimentos.